Lembro, Beto Gomes vai te levar a uma viagem ao passado, porque na verdade, tudo que foi bom ficou na sua memória. AM Cidade. Ainda lembro. AM Cidade. Bom dia, público ouvinte do estado do Ceará. Está no ar o seu programa Ainda Lembro, aqui pela sua Rádio Cidade AM 860. Cidade AM 860, que tem na direção Rádio Jornalismo, Flávio Moreira, na direção geral, Nelson Oliveira. Está no ar o seu programa Ainda Lembro, programa que mexe com a sua memória, que mexe com as suas recordações. E hoje nós vamos prestar, no Ainda Lembro, uma homenagem a um cineasta, na minha opinião, não só cineasta, diretor, produtor, um gênio da televisão, um grande diretor de alguns filmes no cinema, o nosso querido e respeitado Irving Allen. Irving Allen, talvez o nome não seja familiar para muita gente, mas o nome de 4 seriados que nós vamos falar muito aqui no programa, aí sim, fica difícil você não lembrar de Terra de Gigante, de Viagem ao Fundo do Mar, de Perdido no Espaço e de Túnel do Tempo. 4, se não os maiores, mas pelo menos 4 dos mais famosos seriados de todos os tempos na história da TV. Até hoje cultuados, com a legião de fãs no mundo inteiro. E a gente vai exatamente aqui com meus queridos convidados Augusto César e Lúcio Júnior, meu amigo Lula. A gente vai bater um papo aqui, uma mesa a respeito de Irving Allen e dos grandes seriados. Irving Allen nasceu em Nova York no ano de 1916. Ele foi roteirista, foi apresentador de rádio, diretor, produtor, e com filmes como O Mundo Perdido, O Enxame, O Destino do Poseidon, Inferno na Torre, Irving Allen faturou 5 Oscars. Foi casado com a atriz Sheila Matthews, ainda viva, hoje tem 84 anos. Irving Allen também dirigiu um seriado muito conhecido aqui no Brasil, A Família Robson. E, lamentavelmente, ele faleceu no dia 2 de novembro de 1991. Deixando para o público, aí sim, e que público, né? O legado de grandes produções e de grandes seriados. Abraçar meu amigo Ednilson, em Paracuru, e abraço a toda a colônia aí de amigos que eu tenho nessa cidade. Os canais de comunicação do Ainda Lembro serão o blog, programa Ainda Lembro.blogspot.com.br, o grupo do programa Ainda Lembro no Facebook e o celular 92171979. Alguma curiosidade, alguma pergunta que você queira fazer para os meus convidados, você pode fazer pelo 92171979 por SMS, por mensagem de texto. Você pode acompanhar também o programa na grande rede pelo www.cidadeam860.com.
Abraçar aqui minha amiga Marília Vieira, em Teresina, audiência interestadual, bem como minha amiga Mônica, na Alemanha. Acompanha o programa e manda mensagens aqui pra gente. Bom dia, meu amigo Augusto. Bom dia. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Augusto, pra ti, o que representou Irving Allen? Bom dia, Roberto, Beto Gomes, bom dia, Lula, bom dia aos ouvintes aqui da rádio. Para mim, Irving Allen, também conhecido como mestre do cinema catástrofe, né? Pelas grandes produções, um grande executivo da televisão também. Para mim, Irving Allen foi um grande gênio da televisão, inclusive responsável pelas produções das 4, na minha opinião, as 4 melhores séries de 10 que nós poderíamos aqui citar. Né, das 10 melhores séries de televisão, eu acho que as 4, Viagem ao Fundo do Mar, O Túnel do Tempo, Perdidos no Espaço e Terra de Gigantes, elas com certeza estariam na lista das 10 melhores séries de televisão. Então, Irving Allen, para mim, foi um gênio, um visionário, um cara que tinha uma criatividade muito grande. Na época, com as dificuldades de produção, na época com dificuldades de orçamento, conseguia tirar leite de pedra, como a gente diz. Então, para mim, foi uma grande satisfação ter contato na infância com as séries de Irving Allen. Para mim, toda essa questão, essa bagagem científica que nós temos hoje, tudo isso de tecnologia, nós devemos ao grande gênio de Irving Allen. Lula, você. Mais uma vez, é um prazer estar aqui, Roberto. E falar de Irving Allen é falar da nossa infância, né? Ele tem uma ligação profunda com a memória afetiva de todos nós, que crescemos nos anos 70. Para mim, Irving Allen, para nós que vivemos aquela época, representa mais ou menos o que Steven Spielberg representou nos anos 80, certo? Então, para a gente é muito prazeroso falar desse grande produtor e diretor e criador de séries inesquecíveis. Maravilha. Então, Jameson, falando em inesquecível, né? Vamos ouvir aí um trecho do primeiro seriado. A Cine Video apresenta a extraordinária produção da 20th Century Fox, Viagem ao Fundo do Mar, estrelando Richard Beckhart como Almirante Nelson e David Hudson como Capitão Crane. Versão brasileira AIC, São Paulo. Ainda lembro. Augusto e Lula. Eu sou um pouco suspeito para falar desse seriado, porque dos 4 é o meu favorito, né? A gente sabe. Seriado produzido em 64 a 68, com 110 episódios, sendo 32 em preto e branco. Então deixo para vocês dois a abordagem de Voyage to the Bottom of the Sea. Pois não, Beto, amigos ouvintes, essa série Viagem ao Fundo do Mar, que ela começou em preto e branco, né, Lula? Ela começou em preto e branco, depois, nas últimas temporadas, ela passou a ser colorizada, ela veio a ser colorida, mas, na verdade, foi a menina dos olhos de Irving Allen. Na verdade, não era o projeto mais ousado de Irving Allen. O projeto mais ousado de Irving Allen era Terra de Gigantes. Ele já tinha a noção de Terra de Gigantes, mas ele quis começar aos poucos, porque a produção de Viagem ao Fundo do Mar era uma produção mais em conta. O orçamento era mais baixo, né? Então, Viagem ao Fundo do Mar, no Brasil, apesar de todo o ambiente da série se passar dentro de um navio, de um submarino, um civil, né? Nós tínhamos também aí uma invenção fabulosa de Irving Allen, que era o subvoador, né? Que era uma espécie de submarino que voava. Era um mini submarino que ficava dentro do submarino do civil, né? E aqui a gente tinha essa noção. Em inglês, sea view significava vista do mar. E a gente pensava que na tradução mesmo, civil seria o civil, ao contrário do militar, né? O submarino civil, que na verdade era um submarino com propósitos militares. Né? Na época, na primeira temporada, na época da Guerra Fria, inclusive com propósitos, inclusive armado com todo um aparato bélico atômico, né? E o grande mentor
o objetivo maior dessa série era justamente mostrar as aventuras de uma tripulação de marujos americanos que se empenhavam em missões contra o desconhecido, né? Uma das fronteiras desconhecidas, que era o fundo do mar. E nós tínhamos aí duas personalidades muito célebres, que inclusive a mais célebre, o Beto ele gosta muito do David Hedson, né? Com certeza. Mas o Richard Basehart, na verdade, ele tinha mais nome na época do que o David Hedson. Aliás, o David Hedson, ele entrevista, inclusive o David Hedson ainda está vivo, Albert David Hedson, né? Também chamado de Al Hedson, né? Essa é uma abreviatura de Albert, né? Que a gente, no inglês eles costumam muito abreviar os nomes, né? Albert. E o David Hedson, ele inclusive teve interesse de participar dessa série porque ele viu no elenco Richard Basehart, né? Uma série fantástica. O Richard Basehart era considerado pelos próprios colegas atores como um ator dos atores. Exatamente. Né? Ele já tinha um background de palco, de teatro, né? E realmente ele tinha muito carisma. E me lembro até da passagem de Jonathan Harris, que a gente deve Com certeza falaremos, conversar sim. mais à frente. Ele citou exatamente isso, né? A qualidade do ator que era o Richard Basehart, né? E o interessante da série é que o Irving Allen, ele pegava uma ideia, como por exemplo de 20 Mil Léguas Submarinas, de Júlio Verne, e transportava, dando uma roupagem atual para a época. Sim. A primeira metade dos anos 60, ou a metade dos anos 60, dando uma conotação de ficção científica mais apurada e uma coisa mais palatável para as plateias da época, né? Com certeza. Então isso deu uma dinâmica muito grande ao show, né? E lembrando também que, na verdade, esse Voyage to the Bottom of the Sea, o Viagem ao Fundo do Mar, essa série de televisão ela foi uma spin-off, ou seja, ela já derivou de um filme produzido por Irving Allen, de mesmo nome, Viagem ao Fundo do Mar. Né? Um longa-metragem 1961, 61, que teve a participação de Bárbara Eden, né? De Bárbara Eden, a Jeanne, né? Com a Bárbara Eden, que é a Jeanne. E ela foi uma spin-off. O que é uma spin-off? Uma spin-off é uma variação de alguma... Nós temos spin-offs de filmes, ou seja, séries que aproveitam personagens de longas, e temos também spin-offs de séries de televisão. Personagens que estrelaram numa determinada série de televisão são explorados numa outra temática também em outras séries. Então, na verdade, Viagem ao Fundo do Mar foi uma spin-off do próprio filme, o longa-metragem de nome Viagem ao Fundo do Mar. Eu falo sempre que esses seriados, não só esses do Irving Allen, muito futuristas, né? A gente via o sapato do Agente 86, nos anos 60, como sendo o primeiro celular que se tem conhecimento, né? Isso. E chegamos lá, como se diz, chegamos a essa tecnologia. Hoje tem celular do tamanho, sei lá, de um dedal. Mas não chegamos ainda à tecnologia do subvoador, né, Augusto? Ainda não chegamos ainda não temos esse veículo que é submarino e aeronave ao mesmo tempo. Exatamente. Né? Agora, em relação à viagem, a gente se lembra perfeitamente do Almirante Nelson se comunicando com alguém na base e aparecendo na tela. Ah, sim. E hoje sim. corriqueiro aqui O pra teletipo, gente, né? Verdade. Com certeza, Verdade. com certeza. Então, tinha muito desses seriados as visões futuristas, né? Em muita coisa já se chegou nessa tecnologia. Outra curiosidade, na minha opinião, de Viagem ao Fundo do Mar, é que sempre os episódios, eu me lembro que o nosso Aderbal sempre comentava isso nas entrevistas, sempre nos finais dos episódios eles diziam, vamos para casa, né? E nesse vamos para casa, numa característica também de Irving Allen, eles ainda estão navegando aí pelos 7 mares, né? Verdade. Beto, interessante. Não sei se você lembra, mas assim, uma coisa que nós, quando criança, nós não nos ressentíamos quando víamos a Viagem ao Fundo do Mar. Eu, pelo menos, não me lembro de me ressentir. Nós não víamos peixes. Na verdade? Verdade. Nós não víamos às vezes monstros, né? Baleias, polvos gigantes, lulas. Monstros gigantes que participavam da trama daquele episódio específico. Mas nós não víamos, na verdade, o civil, ele ficava, era muito complicada a produção, os bastidores da produção, porque o civil, ele ficava num aquário, realmente. Isso. Né, num aquário, mas em miniaturas, né? Eram miniaturas do civil. Eu, inclusive, tenho miniaturas do civil, hoje, inclusive, moldes para montar do civil em vários tamanhos. E nós não víamos peixes, a não ser os monstros que apareciam efetivamente nas tramas, né? É verdade. Exatamente. É verdade. Uma forte lembrança também que ocorre para mim é aquele barulho do sonar. Sim.
é uma característica da série. Ficou. Isso. Esse barulho, inclusive, está no CD que o Augusto me emprestou, mas que, infelizmente, eu não pude passar para o pendrive, porque há uma espécie de bloqueio, Augusto. Acredito que o seu CD é importado Sim, e tem uma espécie de bloqueio e não foi possível. Programa Ainda Lembro, lembrando que se você quiser fazer perguntas, tem a página do programa Ainda Lembro no Facebook e o 92171979 para você enviar SMS. Programa Ainda Lembro que tem a competência de Jameson Páscoa na máquina de som. AM Cidade. Quem não lembra de um seriado chamado Perdidos no Espaço, onde uma família, a famosa família Robson, decolou da Terra em 1997. O seriado é de 65 e a saída da Terra foi em 97. E a nave foi sabotada pelo vilão Dr. Smith, né? Aprontando como sempre. Então, Jameson, vamos dar uma recordada aí. Lost in Space. O planeta perdido em que se encontra a família de astronautas é abalado por uma série de terríveis terremotos. E nem imaginariam que em menos de 20 horas uma explosão cataclísmica romperia o próprio centro do planeta e desintegraria seu pequeno mundo em poeira galáctica. Oh, Penny, você parece uma daquelas antiquadas fazendeiras voltando de um passeio ao campo. Sabe, seria bom tornar a ver um campo. Caminhar pela grama, procurar um trevo de 4 folhas, passear por... Maureen! Penny, depressa! Vamos, entre! Oh, papai! Vamos, Penny. Agora já está passando. Será que foi lá na perfuração? Eu acho que não, mas pode chegar até lá. É melhor avisá-los. Dom! Responda, Dom. Eu não sei o que está causando esse problema. O que eu sei é que está acontecendo a tal profundidade que esse planeta pode se partir em 2. Dom! Responda, Dom. Estou aqui, John. Escute, o verde de Eutrônio é perfeito. Acho que finalmente temos o que precisamos. É uma boa notícia. E o terremoto? Causou problemas a vocês? Que terremoto? Sofremos um abalo mais profundo que qualquer dos anteriores. É melhor voltar. O próximo pode atingir a sua área. Vamos voltar já. Jude, pegue o Will Smith. Vou juntar o material. Na presença de colegas reconhecedoras e companheiros de viagem, agora revela... Will, Dr. Smith, vamos embora. Papai nos chamou, disse que pode haver um terremoto aqui mesmo, nesse exato local. Vou ou não vou receber a reverência que esta cerimônia merece? Receberá, Dr. Smith. Como eu ia dizendo, Will, você também. Agora revelo este monumento, um templo de imortalidade para a vivente e imperecível memória do Dr. Zachary Smith. Eu a batizo como Espírito do Espaço. Mas, Dr. Smith, não se parece com o senhor? É um abstrato, um conceito artístico do meu eu interior. Agora podemos ir? Jovem, não tem respeito pela santidade deste momento? Temos que ir embora daqui, não viu o que Jude falou? Talvez estejamos bem no meio de... Não caia, não caia! Você está bem? Sim, como está? Seu pai estava quase certo. Disse que o próximo pode atingir esta área. Onde estão Smith e Will? Oh, estavam do outro lado da ravina quando aconteceu. Vamos. Nenhum arranhão resistirá para sempre.
apresenta a extraordinária produção da 20th Century Fox, Perdidos no Espaço. Estrelando Guy Williams, Johnny Loca, Mark Goddard, Martha Kristen, Billy Newmy e Angela Cartwright. Ator especialmente convidado Jonathan Harris. Versão brasileira AIC São Paulo. Ainda lembro. Eu não posso falar de Perdidos no Espaço sem mandar um abraço, Lula, para o nosso amigo Rinaldo Melo, que nos proporcionou um momento absolutamente inesquecível, né, meu amigo Rinaldo? Você que deve estar nos ouvindo. Na manhã do dia 29 de maio de 1995, eu e mais 5 amigos, entre eles o Rinaldo, o Aderbal Nogueira e o Lula, infelizmente chegou atrasado, mas estou aqui com o autógrafo. Nós estivemos a bordo de um navio no Cais do Porto. Essas imagens podem ser conferidas no YouTube, basta você colocar Dr. Smith em Fortaleza. Nós estivemos com Jonathan Harris, o Dr. Smith. Foi um encontro fantástico, foi um encontro de muita emoção. Muitas vezes a gente até duvida que tenha estado com ele, que tenha apertado a mão. Mas é uma coisa que eu fico todo arrepiado só de falar. Então, uma emoção absolutamente indescritível. E depois ele nos escreveu, estou vendo aqui o autógrafo que ele mandou para o Lula, o meu está plastificado, eu realmente não sei onde anda. E depois ele nos escreveu, mandou uma foto e falou sobre a nossa ida ao navio depois numa entrevista. Nessa época a gente tinha o Clube Videotempo e enviamos para ele uma carteirinha de sócio e ele mandou essa carteira de volta. Está aqui o endereço dele, Marmaduke Place, na Califórnia. E ele mandou essa carteira assinada como sócio honorário do Clube Videotempo. Então isso aqui é uma relíquia para os apreciadores de seriado que não tem tamanho, né? Então foi um encontro maravilhoso. Augusto, Lost in Space. Bom, Beto, veja aí o Lula, vocês têm uma relíquia, vocês tiveram um dos momentos mais assim felizes que um fã de uma série de televisão desse porte, como foi Perdido no Espaço, poderia ter. Ter conhecido a grande personagem, ter conhecido na vida real o ator que viveu a grande personagem de Perdidos no Espaço, o Jonathan Harris, né? Infelizmente, eu não estava ainda no grupo nessa época e realmente não vi, não sabia que o Dr. Smith... E depois eu fiquei sabendo que ele passava muito aqui pela costa, ele vinha muito em navios, ele era muito recluso, né? Era muito tranquilo. Mas onde ele aparecia, as pessoas localizavam e sabiam onde ele estava e iam realmente ao encontro dele. Bom, Perdidos no Espaço, para mim, uma das melhores séries de televisão dos últimos tempos. A minha infância toda eu cresci realmente vendo na Tupi Perdidos no Espaço, né? E aí nós temos uma infinidade de coisas para falar sobre essa série. Muita coisa mesmo, a riqueza de detalhes, a riqueza de bastidores dessa série. O Jonathan Harris estava escalado para morrer no segundo episódio e aí conquistou o público de uma maneira assim, relâmpago, e depois passou a ser o grande anti-vilão da série e a personagem principal da série. Porque, na verdade, inicialmente, no projeto do Irving Allen, a série tinha sido escrita como uma aventura de ficção científica, mas para dar destaque ao Guy Williams, né, que também fez o Zorro, né, da Disney. Na verdade, Guy Williams, o nome era Armando Catalano, né, o nome artístico era Guy Williams, mas o nome dele era descendente de italianos, Armando Catalano. E o Jonathan Harris, ele conseguiu, com seu talento indiscutível, roubar, né, e aí tirar todo o destaque que era focado na grande personagem de Perdido no Espaço que havia sido escalado, que era o Guy Williams, e ele, com o seu carisma, com o seu humor, passou a ser o anti-herói e pessoa indispensável. O Irving Allen teve que rever
todos os planos para Perdidos no Espaço por conta do sucesso indiscutível de Jonathan Harris. Agora, não sei se vocês concordam comigo, uma das grandes virtudes que nós tínhamos na época era a competência dos estúdios da IC São Paulo. Com certeza. Porque, veja, as séries que nós tínhamos antigamente, nós nos identificávamos com elas por conta das dublagens, não é verdade? As dublagens eram inesquecíveis. Quem fazia a voz de Jonathan Harris era Borges de Barros, que era aquele mendigo da praça, né? Então, e o Jonathan Harris, numa entrevista no programa da Hebe Camargo, ele elogiou Borges de Barros, porque Borges de Barros fez questão de conversar e entrevistá-lo, na época no SBT. Né? Sobre Quem fez a tradução, inclusive, foi, acho que não foi no SBT, foi anterior. Excelsior, né? E quem Excelsior. fez a tradução, a ponte entre o Jonathan Harris e o Borges de Barros, foi o Jô Soares. Jô Soares, né? E falar de Jonathan Harris, ele pode ser considerado, esse personagem, como o mais adorado vilão da história da TV. Exatamente, o anti-herói mais querido, né? O anti-herói mais querido. E aí, essa questão das dublagens aqui, realmente, eu não sei se vocês lembram, mas nós tivemos, por exemplo, com esse talento dos dubladores, um detalhe aqui, uma curiosidade que pouca gente sabe, quem fazia a voz do Billy Milne, do Will Robinson, era uma mulher. Isso. Nós não tínhamos, era a Magali e a Maria Inês, a Magali Sanches e a Maria Inês. O Billy Milne, ele teve duas dubladoras, a Magali Sanches e a Maria Inês. Eram duas atrizes na época que faziam a dublagem do Will Robinson. Né? Quer dizer, a voz de menino, aquela voz ameninada, era uma voz de duas mulheres. Né? O robô, por exemplo, quem ficava dentro do robô, que era o Bob May, que morreu recentemente, foram 4 vozes. Né? 4 vozes. O ator aqui no original, Brasil, né? Aqui no Brasil. O ator original que fazia a voz do robô, do Bob May, era o Dick Tufeld. O Dick Tufeld, ele inclusive cobrava, ele ganhava dinheiro fazendo gravações. Danger, Danger, Will Robinson. Perigo, perigo. Ele fazia as vozes e ele vendia as gravações. Inclusive hoje você pode colocar no seu telefone, no celular, na sua secretária eletrônica, né? A voz do Dick Tufeld, que morreu também já, que era o dublador do robô. Os americanos dizem que morreu a voz e o corpo do robô, porque a pessoa que manipulava morreu, que é o Bob May, recentemente, e a voz do Dick Tufeld, que inclusive o Dick Tufeld também trabalhou com o Irving Allen na abertura de várias séries também, anunciando. Agora, em relação à dublagem que você está falando, Augusto, há de se ressaltar que nessa época tinha muitos radioatores, inclusive atores que hoje são consagrados, trabalharam como dubladores. Citam até o Lima Duarte, que fazia a voz do desenho animado do Manda-Chuva. Do Manda-Chuva, isso. E um ator, Flávio Galvão, que foi da Globo, ele fazia a voz do Major Nelson, da Dini. Né? Então, quer dizer, era um pessoal extremamente capacitado que tinha um background de ator mesmo. Né? Por isso eles encarnavam o personagem. E enriqueciam demais e contribuíam, assim, sobremaneira para o sucesso da série. Com certeza. A coisa era tão bem feita que o Jonathan Harris ressaltou, que já tinha ouvido o personagem dele em várias versões de vários países, e ressaltou que a versão brasileira era melhor. Com certeza. E a gente vendo o original em inglês, a gente realmente vive isso. Vive, com certeza. A versão dublada é muito superior à original. Versão brasileira, arte industrial cinematográfica. Né? AIC São Paulo. AIC São Paulo. AIC São Paulo, isso. Os personagens de Perdidos no Espaço, tem algumas curiosidades sobre eles, né? Sim, muitas. Nem todos eram americanos, né? Nem todos. O Guy Williams, né, era descendente de italianos. Né? Inclusive faleceu na Argentina, faleceu em Buenos Aires em 1989 em circunstâncias bem estranhas. Até hoje não se sabe ao certo de que morreu o Guy Williams, se suicidou ou se realmente teve algum ataque cardíaco, né? Ele, inclusive, na época, aproveitando o sucesso de uma outra série do Zorro da Disney, né? Inclusive com o Harry Cavill, que o Harry Cavill era que fazia o Sargento Cassio. Os dois haviam se mudado para Buenos Aires para trabalhar, inclusive, em apresentações, em shows em Buenos Aires, né? E nós tínhamos o Mark Goda está vivo hoje, que era o Don West, né? Está vivo. Angela Cartwright, que era a Penny. A Penny, ela teve duas dubladoras, né? A Penny. Martha Kristen, que era uma loira lindíssima, Martha Kristen também. A June Lockhart também está viva. Fez também uma outra série muito conhecida chamada Lassie, né? E o Billy Milne continua vivo também. Hoje ele
desenhista gráfico, né? Ele inclusive faz novelas gráficas. É músico também? Músico também, muito sucesso. Fez uma série recente também, Babylon 5, né? Nos anos 90. Nos anos 90. E nós temos também aí o Bob May faleceu, né? E o Jonathan Harris, que lamentavelmente deixou essa nossa saudade. Agora vocês veem a questão dos termos científicos que nós tínhamos na época. A primeira vez que eu ouvi falar em criogenia foi de suspensão animada, foi na série de Perdido no Espaço. A família Hobson, ela tinha programado uma viagem por alguns anos, algumas centenas de anos, em estado de animação, suspensa em tubos criogênicos, né? Que não está muito longe da realidade hoje. Pessoas que, inclusive, encomendam prestes a morrer ou então a morrer, são congeladas, né, em estado de animação para preservar uma cura no futuro. Isso é uma coisa que é presente hoje no mundo, né? Até uma lenda sobre o Walt Disney, que ele teria congelado. Isso, é isso aí. Então, a gente passava para o fã, essa questão de Perdidos no Espaço, passava para o fã a química que existia entre as personagens. Porque essas personagens, elas eram uma família. Alguns deles, pouca gente sabia disso, mas alguns deles, inclusive, eram cortados de episódios porque às vezes eram indisciplinados. Porque eram tão amigos, eram tão próximos, que às vezes levavam as filmagens na brincadeira. Existe uma que, na verdade, está entre os piores episódios de Perdidos no Espaço, por conta da coisa meio ridicularizante, né? Que era a questão a rebelião das plantas. The Vegetable Rebellion, né? E nessa daí, você nota quando eles estão cortando as plantas com facões espaciais, eles riem, porque havia um contra-regra que ele fazia a voz gritando de dor. Então eles não se continham com essa história, e eles riam. Então o Irving Allen, para manter a disciplina, no set de filmagem, ele não escalava aquelas personagens para o episódio seguinte como punição, né? E você falou que havia um clima muito bom entre os atores, isso é verdadeiro? Até porque o Guy Williams, que foi contratado para ser o grande nome, né, o nome para capitanear as atenções... Se resignou, né? Ele se viu ofuscado pelo Jonathan Harris. Com certeza. Mas sempre foi um gentleman e sempre manteve um contato amistoso. Nunca houve, assim, um show de vaidades entre os atores, né? Nunca. Tanto que até hoje eles participam de convenções e tem vamos dizer assim, uma amizade muito forte, né? Uma das coisas que eu me ressinto, né, é que, na verdade, a gente era criança, na época nós não tínhamos essa malícia, nem tínhamos essa maldade, mas a gente se ressentia de um romance entre a Martha Kristen e o Mark Golda, né? Entre no caso a Judy e o Major West. E o Major West. Por quê? Porque o Irving Allen não queria, como era um show para criança, ele não queria que aquilo ficasse com a cachorra. Mas em algumas cenas e alguns episódios nós vimos que havia uma química entre os dois. E aí o romance pintou fora das telas na vida real entre dois irmãos, né, Augusto? Exatamente. A Angela Cartwright e o Billy Milne, né? E, inclusive, então, para quem não sabe, a Penny e o Will Robson tiveram um romance. Após o seriado Perdidos no Espaço. Só para citar, o Roberto falou no começo sobre a origem, né, dos atores. A Angela Cartwright é inglesa de nascimento, né? Isso. E a Martha Kristen, se não me engano, é húngara. Isso. Ela não é americana. Não é americana. É interessante. Aqui é muita curiosidade, Gildomar Lima, grandes colaborações, meu amigo Marquinhos. Então, é o pessoal mandando perguntas, mandando curiosidades e, infelizmente, gente, é porque o tempo corre para a gente abordar, né, e temos mais 2 seriados ainda, né? Então, Jameson, deixando aqui Perdidos no Espaço, vamos ao próximo seriado, The Time Tunnel. James Darren e Robert Culver. Versão brasileira AIC, São Paulo. Olha aí, o Túnel do Tempo, né? Mais um seriado, na minha opinião, também um argumento bem interessante,
que é você colocar, no caso, 2 cientistas para viajarem no tempo. Só que eles se perderam e não mais voltaram, né? A tua abordagem, Lula, sobre o Túnel do Tempo. Bom, uma série muito interessante, e eu me lembro, inclusive, na época, professores do colégio, no 7 de setembro, eu estudava, ele até estimulava que nós assistíssemos, né? Professor de história e tudo, porque tinha sempre aquela menção do fato histórico, né? E os protagonistas estavam sempre sendo enviados de episódio a episódio para uma era diferente, né? E muito interessante a qualidade dos atores, inclusive estão vivos, né? Os 3 principais, que é os 2 principais e a cientista, né? James Darren, o Robert Colbert e a Lee Meriwether. Lee Meriwether foi inclusive Mulher Gato. E foi Miss América também, né? Miss América também. Miss América e fez alguns papéis também em outras séries, né? Como você mesmo falou, Mulher Gato. O General Kirk morreu, né? Tinha um outro também sentido. E havia uma presença aí do Kobik, que era uma espécie de vilão. Kevin Hagen, né? Exatamente. Que também foi vilão em Terra de Gigantes, vamos falar depois. E atua também no seriado Os Pioneiros. E atua também nos Pioneiros, exatamente. Então, todo o tempo fantástico, né? O argumento de viajar no tempo, no caso do Túnel do Tempo, remetia sempre a episódios já acontecidos, né? Isso. E um que me marcou muito foi quando eles chegaram a bordo do Titanic, ou Titanic como queiram, né? E tentando avisar o capitão do que ia acontecer. Mas como o fato já tinha acontecido, não havia possibilidade deles mudarem a história. Mas havia o perigo deles morrerem na tragédia, né? Então era sempre uma agonia. Eles estavam sempre em aventuras daquela de se livrar do perigo que eles já sabiam que teria acontecido. Não sei se vocês recordam, há um episódio que eles voltam no túnel para o laboratório, mas lá está todo mundo em suspensão, né? Eles não conseguem, né? É muito interessante isso aí. E aí você vê que eram séries que eram... os roteiros eram muito bem trabalhados e havia uma consultoria com relação à questão de ser verossímil, né? Porque eram séries fantasiosas, fictícias, mas que tinham um quê de realismo. Por quê? Porque havia uma consultoria. Embasamento científico. Um embasamento científico. Isso era uma preocupação muito grande. O que nós não vemos hoje, uma das coisas que eu me ressinto muito em produções eminentemente brasileiras, é essa falta de consultoria. Determinados absurdos que você vê, até mesmo no mundo jurídico, até mesmo juridicamente falando, né? E você vê em algumas novelas questões jurídicas que são tratadas, né, de forma completamente absurda. Mas o Túnel do Tempo, para mim, foi uma das séries mais, pela questão histórica. Quem não gostava de história, ao assistir o Túnel do Tempo, passou a gostar de história. É verdade. Geralmente, eles iam sempre ao passado, né? Não me lembro se algum episódio que estivessem no futuro. Não me lembro. Não. Então, o Túnel do Tempo foi a mais curta dos seriados de Irving Allen. Foi produzido de 66 a 67, contou com 30 episódios, né? Todos esses episódios produzidos pela 20th Century Fox e a Irving Allen Productions. Então, também um seriado marcante. Talvez não vou dizer o menos famoso, mas o de menos repercussão, é o que você menos escuta falar. Mas eu costumo dizer que nesses 4 seriados do Irving Allen, a coisa está bem dividida. Há sempre alguém que goste de um a mais do que os outros, né? Então eu acho, nesse ponto, o talento de Allen muito interessante. Abraçar meu amigo Sérgio Renato aqui na audiência, agradecer pela força aí que a gente está recebendo com mensagens, com perguntas. Essa pergunta é bastante procedente, Augusto e Lula. Possibilidade de regravar essas séries com outros atores, né? No caso, o meu amigo Glória está perguntando a respeito de Perdido no Espaço. Alguma possibilidade? Pelo amor de Deus, eu espero que não. eu sou suspeito para falar, porque eu sou nostálgico. Eu achei o filme... O longa não nos agradou, né, Augusto? Eu achei, sinceramente, aqui, desculpa, mas uma porcaria. Eu achei totalmente... E pelo que eu tenho visto aí, desses revivals aí, dessas produções com novos atores, existe sempre alguém que quer modificar. Eu acho que você adaptar, por exemplo, você vê hoje os super-heróis Marvel, as adaptações que estão ocorrendo são bem-vindas porque você está atualizando no aspecto presente. Mas essas séries do Irving Allen realmente são séries da nostalgia, do passado. Eu espero que não, eu espero que eles não
Não façam. Até porque foi marcado fortemente, né, por uma característica muito forte dos atores, né? Isso. Eles incorporaram os personagens de uma maneira que dificilmente outros atores atingiriam esse nível. Augusto, né? Lula e amigos ouvintes, eu costumo dizer, naquele tempo, os seriados eram levados literalmente pelo braço do ator. Isso. O argumento podia ser fraco, o civil podia ser montado num aquário, os cenários eram repetidos de um seriado para o outro, às vezes até os monstros, mas os atores se destacavam e faziam absolutamente a diferença. E não tinha os crachês milionários que naquele as meninas se desmanchavam pelo Will Robson. E a macharada curtia a Judy, né? Então, quer dizer, é coisa que literalmente você não encontra mais hoje em dia. Os argumentos dos seriados de hoje, posso até estar exagerando, mas não me prendem em absolutamente nada. Com exceção de Anos Incríveis, que é dos anos 90, mas que retratava os anos 60, 70, e é um seriado absolutamente incrível, na minha opinião, fantástico. Os outros seriados não me prendem de maneira alguma. Roberto, eu concordo com você em número, gênero e grau, porque, veja bem, hoje só existe uma série que eu realmente gosto, que é a teoria do Big Bang, né? Muito legal. E a legendada, porque a dublagem é péssima, né? Porque aí já falam do universo dos nerds, aquela coisa, traz muita coisa de jornada nas estrelas, né? Mas é outra coisa, né? Mas eu me solidarizo com o seu argumento também, concordo, eu acho que não tem como se fazer, não. Eu acho que ainda seria possível alguma coisa, utilizando, sei lá, computação gráfica ou animação que pudesse até, assim, manter a fisionomia dos rostos dos atores, e alguma coisa nesse sentido. Mas eu acho que o desenho, por exemplo, Perdidos no Espaço, houve um desenho, né? Isso. Houve um desenho de Perdidos no Espaço, mas esse desenho ele não foi. Não obstante as dublagens terem sido feitas pelos atores, mas o grande problema dos desenhos, por exemplo, no caso de Perdidos no Espaço, o desenho de Perdidos no Espaço, foi porque só foram feitos 3 episódios, foi porque o argumento central da série da televisão foi deixado de lado. As personagens, as mesmas personagens, até por questão de contratações, porque alguns atores se recusavam a dublar a série animada por algum cachê que não satisfazia. Então, na verdade, houve essa situação de problema. Mas eu acho que desenho sim, mas é difícil. Inclusive, ele não foi fiel à série, né? Não foi. Por isso que ele não decolou também. Por isso né? que não decolou. Esse é o grande problema, né? De desenho. Na verdade, desenho mesmo que gerou uma spin-off de desenho foi Perdido no Espaço, né? É, verdade. Jameson, vamos aí ao quarto seriado, The Land of Giants. Terra de Gigantes. Estrelando Gary Conway, Don Matheson, Stephen Irwin, Don Marshall, Dina Land, Peter Young e Kurt Gassner. Versão brasileira AIC São Paulo. Jameson, vamos só aquele trechinho de Terra de Gigante, 4.2. Versão brasileira AIC São Paulo. De junho de 1983. Fale, Londres. Estão me ouvindo? Este é o voo 612 à Torre de Londres A. Estamos numa área de turbulência solar, interfere em sua frequência. Podem mudar para alcance alternado. Câmbio. Aí vocês ouviram o trecho do episódio O Desastre, né? Na verdade, o primeiro episódio de Terra de Gigantes. Um voo
orbital, que saiu de Nova York para Londres em 1983, né, Augusto? E aí não chegou. Não chegou. Um voo regular de Los Angeles para Londres, e aí há uma tempestade magnética que transporta essa nave, o Spindrift, né, que era uma nave vermelha, para uma terra paralela, né? Para uma espécie de universo paralelo. E aí eles são... E lembra muito as viagens de Gulliver, né? Exatamente. Baseado nas viagens de Gulliver. E aí os pequeninos, como eles eram chamados, né? Os gigantes, eles queriam, inclusive, caçar os pequeninos, porque eles valeriam uma fortuna, né? Inclusive para trabalhar em programas de televisão, para exposição, aquela coisa toda. Agora, o interessante de Terra de Gigantes, o projeto mais ousado de Irving Allen, né? A última série de sucesso produzida por Irving Allen, e cada episódio, Roberto, custava em torno de $250 mil. Então, eram cenários monstruosos. Os atores, eles eram... se demandava muito esforço físico dos atores, porque eles só eram dublados em cenas realmente de risco. Eles realmente escalavam aquelas cordas para subir nos telefones gigantes, nas mesas gigantes, né? Então, demandava muito esforço físico, né? Das personagens, dos atores, né? Inclusive, eles foram contratados, né, não só pela capacidade de atuar, mas também pela capacidade física. Pela capacidade porque física. Tinha muito esforço físico envolvido, isso. Muita capacidade de escalar, esse tipo de coisa, né? O cenário era gigantesco e você falou, inclusive, no orçamento, que para a época era astronômico. Era astronômico, $250 mil né? por episódio. Né? E aí, havia, das quatro séries de Irving Allen, a que eu acho mais rica na questão ideológica é Terra de Gigantes. Por quê? Porque Terra de Gigantes ela tinha uma temática de combate aos regimes autoritários da época. Né? Inclusive, o planeta em que os pequeninos se encontram, eles eram governados por autoritários, era um governo absolutista. Né? Ditaduras na época, né? Também havia ainda algumas ditaduras, né? Na América Central. Então, inclusive aqui, né? Inclusive aqui, né? Aqui no Brasil. Então isso teve também essa temática ideológica em Terra de Gigantes. Né? Terra de Gigantes que também teve um romance nos bastidores, que esse deu casamento e filhos, né? Ah, sim, mas essa informação eu não sabia, é novidade para mim. Houve um romance entre o personagem Mark Wilson e a personagem Valerie, né? Os atores Don Matheson e Gina Land. E Gina Land. Gina Land lindíssima. E era muito bonita. Desse romance nasceu também a atriz Michelle Matheson. Eu não sabia, tá aí, uma curiosidade que eu não sabia. Existem, a respeito exatamente dos seriados de Irving Allen, muitas curiosidades, né, Augusto? Eu tenho uma informação de episódios de Perdido no Espaço no valor de $400 mil o episódio. Então, o fator econômico também influenciou no final desses seriados. Mas, como eu ia dizendo, Allen, na sua genialidade, na sua inteligência, ele deixou um gancho. Se não para uma continuação, pelo menos para a imaginação das pessoas. Ou seja, ele não deu fim a nenhuma de suas séries. A família Robson continua perdida no espaço. Isso. A Spindrift continua na Terra de Gigantes, o Civil continua navegando e os cientistas Tony e Doug continuam perdidos pelo tempo. Então, isso para mim é uma das muitas características interessantes de Irving Allen. Verdade. E aí você vê que a genialidade de Irving Allen, ele realmente... A gente tem que ver que isso foi de maneira propositada. Nós nos queixávamos muito porque a família Robson não voltava para a Terra, né? Mas, na verdade, na sua concepção e na sua genialidade, o Irving Allen ele realmente queria passar essa ideia que o Roberto captou muito bem aí e falou, né? E de prender cada vez mais a atenção do espectador, né? Nesse sentido de ver realizada essa volta, né? De uma maneira de interagir, né? De que o público realmente interagisse, né? E elevasse o seu poder de imaginação além da série, né? E é impressionante esse poder de penetração de um show desse, né? Porque até hoje você vê, se você for ver alguns registros de nascimento, vai ver algum Will Robson por aí. Tem? Com certeza. Tem sim. Eu conheço um. Will Robson, eu conheço um. Tem sim. Então, quer dizer, o sucesso tão grande que chegou a esse ponto, né? O filho de um amigo meu é o Will Robson, Então, eu realmente conheço. Então, meus caros ouvintes, vocês tiveram aí, lógico que a gente procurou fazer de uma forma
rápida, mas também superficial, porque aqui, se fôssemos explorar detalhes de cada uma dessas séries, levaríamos um programa para cada uma, ou talvez mais, né? Procuramos fazer um programa dinâmico, colocando trechos, colocando as músicas, destacando a dublagem brasileira, que sem dúvida foi uma das melhores do mundo para todos esses seriados, né? Então, curiosidades, debates aqui bastante interessantes. Augusto, Lula, alguma colocação posterior? Bom, Roberto, eu queria só que as pessoas que não tiveram essa oportunidade de conviver com essas séries, procurem. Essas séries, elas estão disponibilizadas. Hoje em dia a coisa está muito mais fácil, né, Augusto? Nós que migramos pelo VHS para conseguir um negócio desse. Tinha gente que gravava com câmera apontando para a televisão, né? É verdade. O videocassete não existia ainda. Não existia ainda. Então, as pessoas procurem se familiarizar, deixem o preconceito de lado, porque são séries que não têm efeitos especiais como esses de hoje, mas o grande o diferencial dessas séries era uma boa história, uma história criativa, uma história genial, que tinha um poder visionário espetacular. Augusto, uma pergunta aqui em tempo. A trilha sonora dos 4 seriados eram do mesmo compositor? Não, eram diferentes. Né? Eram independentes, independentes. Ok. Há de se ressaltar que no caso de Perdidos no Espaço, foi o mesmo... Jerry Goldsmith, Além do Jerry Goldsmith, teve o que fez também, rapaz, falhou, tem um branco agora aqui. Mas é do John Williams, pronto. John Williams, que fez grandes trilhas sonoras, né, para TV, inclusive filmes consagrados aí, né? E realmente é um dos pontos altos da série, né? E realmente essas séries marcaram profundamente o crescimento da gente e a questão que está muito ligado, como eu falei, à memória afetiva, né? A gente não consegue mais se desvincular disso aí. A gente cresceu, mas continua com aquela emoção quando a gente relembra e participa de um bate-papo tão agradável como esse. Verdade. Bom, Augusto e Lula, eu agradeço demais a participação de vocês, foi bastante enriquecedora, né? Olha aqui que frase legal que eu estou recebendo de um amigo marista, meu amigo Belchior Moreira Conrado. Uma viagem nesse túnel do tempo nos faz sentir gigantes nesse espaço da vida. Um abraço. Um abraço para você, meu amigo. A gente fica feliz com essa participação. Aqui tem abraços também para vocês dois. Aqui está dizendo aqui, a volta dos bons tempos, né? Muito bom. Exatamente aquele relembrar. E não vai faltar oportunidade, eu acredito que esses temas de recordações não esgotem nunca. Da gente estar aqui reunido novamente, falando sobre 1, 2, 3, 4 seriados, seja lá como for, aprofundando ou quem sabe, detalhando mais, né? Porque eu tenho essa linha de pensamento. A magia dos seriados antigos você não encontra mais nessas coisas que se chamam hoje nos enlatados tecnológicos. Literalmente, o DVD só falta sair da caixa e entrar no DVD sozinho. Tecnologia não falta, mas qualidade nas produções, infelizmente, fica a desejar. Roberto, né? É muito bom e eu parabenizo você por essa iniciativa e por esse programa maravilhoso, viu? Que resgata realmente o que era de bom, né? O que nós tínhamos de bom, né? E parabéns a você e que você continue com esse sucesso aí. E sempre que nos convidar, estaremos aqui com certeza. Não faltarão convites, viu, meu amigo Lula? Roberto, satisfação lhe rever e num momento tão bacana como esse, eu queria mandar um abraço para pessoas que participaram ativamente dessa situação que a gente está vivendo agora. Um é o Rinaldo Braga, que você bem lembrou. Isso. O Júlio Martins, que foi responsável grande Júlio Martins. por captar esses autógrafos aqui inclusive Johnny Louca, Jonathan Harris, certo? Então são pessoas que têm uma importância muito grande. Você também, Roberto, que fez parte da gênese desse grupo, né? E só dizer da minha satisfação de participar desse momento tão lúdico, inclusive, né? Convido, inclusive, os dois, se não tem ainda o Facebook, ingressarem no grupo do programa Ainda Lembro, né? Para que a gente possa exatamente estar trocando ideias, né? Trocando ideias, dessa troca de ideias vão sempre surgir temas, vão sempre surgir sugestões, que eu estou interagindo aqui, nossa amiga Derbal está na escuta, mandando um beijo aqui para minha esposa Morgana também, para as minhas filhas Isabela e Elisa. Então, quer dizer,
a gente procurou, dentro desse curto espaço de tempo, 1 hora literalmente passa voando, mostrar, na minha opinião, através de Irving Allen, através desse homem que manipulava a fantasia, que manipulava a imaginação e que deixava, Augusto e Lula, a gente com aquele gostinho de quero mais, porque ainda tinha isso. Era na próxima semana, era um episódio por semana. E os americanos chamavam de cliffhangers. E não tinha essa conversa de gravação, você tinha que estar naquela mesma hora, naquele mesmo bate-canal, ali para assistir, porque do contrário você perdia e ia vibrar com seus amigos contando, né? Para saber até onde a nossa imaginação ia naquela época. Se você não assistia um filme, um seriado, o seu amigo te contando como era, como deixava de ser, ele passava para ti aquela emoção. Então, realmente, para mim, é uma alegria. Esse programa está na sua 4ª edição. Eu comecei um dia desse. Está repercutindo ainda muito a primeira, que foi o Hits Again, falando sobre cantores brasileiros cantando em inglês. Muita gente não sabia que Mark Davis era o Fábio Júnior, né? Então, quer dizer, a gente vai estar sempre aqui interagindo, e vou passar novamente os canais de comunicação do Ainda Lembro, o aindalembro.blogspot.com.br, grupo do programa Ainda Lembro no Facebook, perfil do programa Ainda Lembro também no Facebook, e o 9217-1979 para você receber mensagens, SMS, fazendo perguntas, dando sugestões para os próximos programas. Porque, na verdade, o que foi bom não passa. A Derbal aqui mandando um abraço para os camaradas, e a gente manda um abraço também para ele, meu camarada. Inclusive o Rinaldo deve estar muito satisfeito, Derbal, com seus comentários maravilhosos a respeito das fotos dele, viu? Ele com certeza deve estar vibrando com esses seus comentários adoráveis, que só quem não lhe conhece realmente não sabe do que você é capaz. Eu dizia que quando a Derbal entrou num grupo que eu criei também, fiz parte dos Anos Incríveis, que aborda também essas coisas, a coisa jamais seria como antes, né? E não deu outro. O rapaz aqui como se diz, cheio de talento. E você, meu irmão, abrilhantou o programa passado aqui sobre o cangaço, né? E vai estar com a gente aqui, oportunidades não vão faltar para que a gente possa, literalmente, ficar lembrando desses seriados, né? Então, vocês tiveram, no Ainda Lembro desse domingo, o tributo a Irving Allen, através de 4 de seus maiores seriados, ou seja, Viagem ao Fundo do Mar, Perdidos no Espaço, O Túnel do Tempo e Terra de Gigantes. Continue enviando as suas sugestões para o próximo tema do Ainda Lembro. As sugestões vão estar sempre abertas à participação de vocês, ouvintes, que são a razão do nosso trabalho, desse nosso empenho, né? E dentro dessa dinâmica, a gente vai estar sempre procurando colocar uma coisa diferente. Então, um bom domingo, uma boa semana a todos e até domingo que vem com o seu Ainda Lembro. Vem aí Carlos Gomes e o Alô, Alô, Ceará.